Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 18 de dezembro, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem não houve bombardeio à infraestrutura ucraniana. Vocês lembram? Quando eu gravei o vídeo de ontem, no momento que eu gravei o vídeo de ontem, haviam alarmes antiaéreos acionados em toda a Ucrânia e os bombardeios russos estavam no ar, mas eles não lançaram foguetes, então não lançaram os mísseis, então não houve bombardeio ontem, né? O que é muito bom porque a Ucrânia já recuperou praticamente todos os danos do ataque que houve anteontem, até a calefação, energia elétrica, tudo já voltou, né? Foram observadas hoje cedo duas explosões grandes aqui na cidade de Belgorod, próximo da fronteira com a Ucrânia. Belgorod fica na Rússia, né? Uma bomba caiu num prédio residencial, aparentemente foi derrubada pela defesa antiaérea, porque não causou maiores danos, e outra caiu num galpão fora da cidade, onde, dizem os russos, é uma granja, né, uma criação de aves, mas explodiu. Então talvez tivesse mais coisa do que só aves ali, né? Os ucranianos retomaram a posição aqui ao leste do canal em Ozaryanivka, nessa região aqui. Os russos tinham passado para o lado de cá, os ucranianos retomaram essa região, mas o interessante é que eles usaram uma munição que está todo mundo curioso. Que tipo de munição foi essa que foi usada aqui? Existem só especulações até o momento, mas parece que é um tipo de morteiro especial que é fabricado em Israel, né? Vamos entender isso mais adiante. E o New York Times lançou uma reportagem sobre a guerra na Ucrânia, muito detalhada, com páginas e páginas de informação aqui, realmente muito documento obtido dos russos. Excelente a reportagem deles, tá? Em termos de informação pra gente não tem nenhuma novidade, nada que quem acompanha aqui o canal não saiba. Mas é impressionante como eles descrevem a falha das forças russas, o quanto os russos erraram nessa guerra. A gente vai falar em detalhes porque essa reportagem aqui está dando muito o que falar lá nos Estados Unidos, né? Então vamos ver todos esses assuntos, esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Foi Roubado Faz o L, Peter Desça a Chaminé de Sunga dia 24 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, anteontem, vocês sabem, a Rússia fez um grande ataque contra a infraestrutura civil ucraniana, né, tentando destruir energia elétrica, subestações e coisa e tal. E como a gente falou no vídeo de ontem, não foi muito bem sucedida. Parece que eles não tiveram sucesso. Teve sim interrupção de energia elétrica, teve problemas, mas foram problemas muito menores do que da outra vez, a ponto de que já está tudo praticamente restaurado. Ontem já estava tudo praticamente restaurado e hoje também saiu até a notícia aqui no The Telegraph falando que já está totalmente restaurada a energia elétrica para 6 milhões de ucranianos e parece que a calefação também, que ainda estava faltando em algumas partes de Kiev ontem, já retomou hoje, né? E ontem, vocês sabem, na hora que a gente gravou o vídeo, estava com alerta aéreo em toda a Ucrânia, então eu avisei no vídeo de ontem que pode ser que exista um novo ataque russo na infraestrutura, mas isso não se confirmou. Não houve esse ataque russo ontem, né? Foi só o de anteontem mesmo. Isso acontece algumas vezes, os russos levantam os bombardeios, e daí os ucranianos têm que ativar os alarmes de ataque aéreo, porque para dar tempo das pessoas chegarem nos abrigos, né? Não pode esperar o míssil estar caindo para fazer o alerta. Então eles fizeram os alertas, mas acabaram sendo cancelados, não teve nada ontem, né? Ou seja, continua a dúvida, por que falhou o ataque russo de anteontem, né? Fica a pergunta que a gente falou no vídeo anterior, né? Hoje cedo houve algumas explosões em Belgorod, né? Belgorod, vocês sabem, essa cidadezinha aqui é uma cidade russa grande, né? É uma cidade bem significativa e fica muito próxima da fronteira com a Ucrânia. Essa cidade era muito usada como base russa quando a Rússia ainda dominava essa área aqui próxima a Kharkiv, né? Agora Belgorod não tem sido mais tão usada assim. Os russos têm usado mais as cidades mais aqui para o lado de Luhansk, né? Ainda assim tem muito equipamento militar e muita coisa aqui em Belgorod. Olha só, eu vou tocar aqui, esse vídeo aqui, ó, não dá para ver nada, tá? Só dá para ouvir o som do ataque.
Tá vendo? Foram 2 ataques. Agora, pode ser que isso tenha sido defesa antiaérea, ambos os casos, tá? Não dá para saber exatamente o que foi. Esse caso aqui parece que foi defesa antiaérea, porque dá para você ver aqui que a explosão destruiu um carro aqui e uma janela, né, num apartamento e coisa e tal, mas é aquele negócio, se fosse realmente um míssil, se fosse uma explosão real, não seria só isso de dano, né? Então, provavelmente foi um míssil ucraniano, se for o caso, né, um míssil ucraniano interceptado pelas defesas antiaéreas russas, né? Agora, esse outro caso aqui, seja lá o que for que tinha nesse galpão aqui houve explosão. Eles estão dizendo que era uma granja, né? Era um lugar de criação de aves que tinha aqui, então, mas assim, eu tô achando que explodiu muito para ser só uma coisa de criação de aves, né? Deixa eu tirar o som aqui para tocar o vídeo. Dá para ver que a explosão foi significativa nessa região, tem vários estilhaços aqui para todo lado, então isso daqui provavelmente era de fato um alvo pretendido, se os ucranianos fizeram esse ataque, né? Não há ainda certeza disso, mas dá para ver que realmente aqui houve a explosão nesse grande galpão aqui, né? Tem mais algumas fotos aqui do que teria caído aqui na cidade, né? E como eu falei, esse da cidade muito provavelmente foi de fato foi derrubado pela defesa antiaérea, né? Não faz sentido o grau de dano que teria causado ali, né? Enfim, é bom os russos sentirem um pouquinho do que os ucranianos sentem o tempo todo com os bombardeios russos, né? Aqui foi um incêndio, mais um incêndio, só para mostrar para vocês a quantidade de incêndio grande que tem na Rússia. Isso daqui foi em Vladivostok, então lá do outro lado. Não tem nada a ver com a guerra isso, não tem nada a ver com nada, só para mostrar o quanto as coisas pegam fogo lá na Rússia, né? Realmente, ou eles têm um cuidado muito ruim com incêndio lá, ou então é o pessoal fazendo golpe do seguro, né? Não dá para descartar isso. Bom, tivemos algumas boas notícias ali na região de Bakhmut, né? Depois eu vou dar uma revisão em toda a linha de frente, ver tudo que mudou na linha de frente. Mas ontem, quando a gente falou sobre Bakhmut, a gente falou sobre 2 avanços russos preocupantes. Um deles era um avanço aqui em Yakovlivka, que nesse mapa ainda aparece totalmente nas mãos dos ucranianos, mas a gente sabe que pelo menos uma parte da cidade já foi tomada pelos russos, né? A gente vai explicar isso um pouco melhor daqui a pouco. Agora, ontem a gente falou também uma coisa preocupante, é que aqui em Ozaryannivka, essa cidade já foi tomada pelos russos há bastante tempo, mas não Kurdyumivka. Embora Kurdyumivka aqui apareça vermelho, ela ainda não foi tomada pelos russos. Ela está em conflito, é briga o tempo todo. Também não está na mão dos ucranianos, não. Ele está tendo briga aqui o tempo todo em Kurdyumivka. E qual que é o problema? Ontem, os russos aqui em Ozaryannivka conseguiram ultrapassar esse canalzinho que tem aqui. Tem não sei se é um córrego, um canal qualquer que tem aqui, e tomaram conta das trincheiras ucranianas que estavam desse lado de cá. Então, justamente onde os ucranianos estavam defendendo essa região aqui, os russos tomaram. E por que isso era preocupante? Como eu expliquei ontem para vocês, isso daqui tornaria impossível a defesa de Kurdyumivka, porque os russos estariam aqui, os ucranianos continuam defendendo Kurdyumivka através dessa região aqui, mas eles passariam a ficar suscetíveis a um ataque de flanco aqui vindo dessa região. Então, era muito preocupante esse avanço aqui nessa região, mas hoje a gente tem a informação de que os ucranianos retomaram a posição deles aqui e os russos que ultrapassaram para cá foram todos mortos. E tá vendo aqui, tá a ideia aqui, ó. Essa thread aqui discute justamente a briga naquela região, né? São pessoas, ou soldados, ou pessoas ligadas a soldados que estão na região falando sobre isso. E aqui, esse rapaz aqui fala que hoje recapturamos aquele pedaço ali, né? E os orcs tiveram grandes perdas na região. Aqui mostra o ataque que foi feito. Aqui é a região, esse aqui é a região ali, o canal, se não me engano, é esse canal aqui, e essas aqui são as trincheiras que os ucranianos tinham e que os russos conseguiram tomar. E daqui mostra em algum momento aqui, ó, eu não sei se vai aparecer aqui logo. Talvez seja melhor a gente já pular aqui para o outro, porque o outro já fala aqui, ó, isso aqui, ó, esse ponto. Repararam como é que foi feita essa explosão? Justamente parece uma bomba de fragmentação, né, que foi tomada aqui nessa região.
E o Ukraine Weapons Tracker, né, que é um Twitter que fica contabilizando quantas armas foram tomadas para cada lado e coisa e tal, ele está questionando aqui, porque essa é uma munição que não se viu ainda na Ucrânia, né? Esse é um vídeo recente na proximidade de Bakhmut, como a gente falou, né? Justamente aqui próximo a Ozaryannivka, e eles usaram essa munição que aparentemente estilhaçou, né? Pegou um monte de coisa aqui. Ok, excelente, conseguiram reconquistar, expulsaram os russos de lá, tiveram muitas perdas os russos. Agora, essa explosão não usual levou a muitas teorias. E ninguém. Não, mas eles dizem que tem uma ideia sobre o que pode ter sido usado, né? Então, eles disseram aqui que documentaram um novo tipo de munição de morteiros no exército ucraniano, né? Um M971 120mm cargo bomb, né? Que tem uma carga de dual propose, ou seja, pode usar dois tipos de submunição na versão padrão dela, né? Esse tipo de morteiro originalmente foi desenvolvido e é feito em Israel. Mas lembra que Israel não está vendendo diretamente para a Ucrânia, porque Israel tem muitos acordos com a Rússia, então ela está se mantendo neutro nessa guerra. Apesar disso, nada impede da Ucrânia ter comprado essa munição de algum outro país que tenha comprado de Israel, né? A Ucrânia tem contato com vários países no mundo, Israel já pode ter vendido essa munição para vários países, então a Ucrânia comprou desses países, né? Repara que pelo padrão de munição e pela dispersão da bomba, né, a gente acredita que está usando esse tipo de munição que é controversa, né? Uma munição muito efetiva, mas controversa. Por que ela é controversa? Ela é controversa porque ela pode falhar e ela não tem uma feature, ela não tem a característica de autodestruição. Então significa que... Bom, o que é a munição? Aqui, ó, ele explica aqui, né? O morteiro vai chegando, quando ele chega perto, em determinado momento, a parte da frente sai e ela explode, há uma explosão espalhando esses pedacinhos aqui todos pela região, dando aquele padrão e atingindo tudo que tiver ali naquela região, né? A grande questão é, como ela não se autodestrói, se acontecer dela não funcionar, ou seja, de cair o cartucho inteiro sem ele explodir, aquilo vira uma espécie de mina na região, ou seja, pode ficar aquele negócio ali e amanhã, depois da guerra, alguém encostar naquilo e a coisa explodir e matar. Então por isso que é uma munição controversa, não é munição proibida, crime de guerra, nada disso, mas ela é uma munição que tem esses poréns, né? De qualquer forma, parece que funcionou no caso em tela lá, como a gente viu, os russos foram expulsos dessa região, que é uma região importante do ponto de vista tático, era muito importante aqui, porque ameaçava Kurdyumivka. Kurdyumivka está em batalha, né? Mas com isso, se os ucranianos não fizessem nada, não retomassem essa área, ficaria bastante comprometido isso daqui. E o que os russos estão fazendo nessa região, a gente já falou algumas vezes, é justamente tentar esse efeito dominó, né? Tomaram Ozaryannivka, daí querem usar o domínio aqui para tomar Kurdyumivka, daí querem tomar Kurdyumivka para usar essa vantagem de terreno para tomar Andrivka, e assim até chegar em Bakhmut por outro caminho, porque por aqui eles estão tentando vir diretamente aqui em Bakhmut também, mas estão tendo muita resistência, né? E um outro ponto que a gente falou ontem também foi sobre Yakovlivka, né? Yakovlivka é outra cidade que está em disputa também, tá? Os russos e ucranianos estão brigando por essa cidade. É uma cidade muito importante, justamente porque já é a última ou a penúltima cidade também desse efeito do dominó, né? Os russos tentaram tomar aqui Berestov, também não está totalmente tomada, mas aqui a ideia era tomar Berestov, tomar Belororivka, tomar Yakovlivka e daqui tomar Soledar. E com Soledar eles conseguem com muita facilidade também chegar aqui em Bakhmut, né? Soledar já interceptaria boa parte das rotas de abastecimento de Bakhmut. Enfim, é muito crítico a cidade de Yakovlivka, né? E ontem a gente falou que havia uma foto dos soldados russos bem no centro da cidade, aqui, nesses prédios principais aqui, o que indicaria que pode ser que a Rússia já tenha tomado toda a cidade. Porém, a informação que a gente tem agora é que os russos não entraram ainda na parte norte da cidade e perderam a primeira divisão de cavalaria cosaca
mais de 70% deles foram mortos ou feridos ali na região, mas Yakovlivka não foi totalmente tomada ainda, né? A parte norte da cidade ainda está na mão dos ucranianos, né? E provavelmente o que ele quer dizer com parte norte é justamente essa parte industrial aqui, ó, onde parece que tem os prédios maiores, e pode ser uma parte muito difícil de tomar. Então, embora os russos tenham chegado aqui no centro da cidade, ainda não está tomada Yakovlivka, né? Ou seja, não deixa de ser preocupante os russos estarem ali, mas ainda falta muita coisa para eles eventualmente tomarem Bakhmut, né? A situação continua indo muito devagar aqui, com muitas perdas para os russos nessa região. E chega a ser curioso, né? Porque você vê aqui o pessoal comentando nessa thread aqui, né? E o pessoal fala justamente com a preocupação com as perdas ucranianas, né? Mas qual o sentido do cara? Os russos estão mandando todo mundo para a batalha e se morrer, morreu, não tem problema. Aquele negócio, eles não estão fazendo conta de soldados mortos, né? Porque a Rússia tem uma reserva enorme, ainda pode recrutar mais um monte de gente, já está planejando fazer outra mobilização em janeiro, né? Os ucranianos, por outro lado, embora tenham um exército numeroso, ainda possam recrutar muita gente dentro do país, é um recurso escasso. No final das contas, a Ucrânia tem 1/3 da população da Rússia, né? Daria, na matemática pura ali, não daria conta, né? Agora, essa é a preocupação deles. Eles falam, não, eu sei que muita gente, muito russo está morrendo ali na região, mas e os ucranianos? Porque cada ucraniano é muito mais precioso do que o russo, é mais difícil de substituir, né? Enfim, mas aquele negócio, como os ucranianos estão defendendo, a defesa é tipicamente menos mortal do que o ataque, né? Então os ucranianos têm essa vantagem. Se fala entre 3 e 5 para 1 a diferença entre ataque e defesa nesse caso. Então, mas aquele negócio, né? É o que o cara está mencionando aqui. Tudo bem que para cada 5 deles morre um nosso, mas esse um nosso pode ser mais difícil de repor do que os 5 deles que estão jogando lá, qualquer um lá vai e morre, não tem problema nenhum, né? Enfim, continua muito complicada a briga lá em Bakhmut. Aqui tem algumas informações do Tendar também sobre a situação lá, dizendo que basicamente eles estão perdendo recursos, atacando frontalmente a cidade, principalmente Optiny e no leste, e até os propagandistas russos estão ficando desanimados com a história, né? O ganho local que eles tiveram em Yakovlivka, que deveria ser o principal caminho deles, né, para ter um ataque de sucesso, veio muito tarde para fazer alguma diferença. As forças ucranianas, que ele confirma aqui também, ainda controla a área norte da cidade e reforços de reações estão sendo posicionados ali na região também. E na parte sul da cidade também, eles tiveram que recuar. É o que a gente acabou de falar sobre o recuo deles ali em Ozarianivka, né? Isso me traz ao que eu falei no início dessa ofensiva em Bakhmut, né? Os russos tiveram que juntar uma quantidade de forças e recursos enorme para fazer uma operação dessa magnitude, e falharam por qualquer métrica que você veja. O tempo está acabando. Então, parafraseando Mike Ehrmantraut, eu confesso para vocês que eu não sei quem é, isso é o que vai acontecer. Os russos vão continuar a correr como lemmings, né, contra Bakhmut, mesmo talvez tomando partes da cidade, no sul, no leste, mas até uma parada completa. Então os ucranianos vão retirar eles de lá um por um, de forma sem perdão. Nesse meio tempo, a gente vai ver uma grande contraofensiva ucraniana acontecendo, e eu imagino que vai começar em janeiro e vai ir até março. Eu estou bastante certo de onde será essa contraofensiva, sem dizer isso diretamente, mas eu já deixei muitas migalhas aí pelas minhas postagens para dizer onde é que é. Todo mundo sabe onde é que é, né? O que ele está falando é que deve ser a contraofensiva aqui em algum lugar desse corredor de terra, né? Pode ser aqui em Melitopol, é o mais provável, mas pode ser também aqui em Mariupol, né? Nessa região aqui. Mas certamente vai ser aqui em algum momento que eles estão falando aqui, né? E essa contraofensiva vai ser devastadora, muito pior, mais devastadora do que qualquer coisa que eles tenham experimentado antes, em Kiev, Kharkiv, Balaklia ou Kherson. Então isso vai quebrar o pescoço deles no que tange a moral, né? Os militares russos vão estar TKO. TKO é Technical Knockout, ou seja, vão estar mortas tecnicamente, não vão conseguir mais fazer nada nessa guerra, né? Bonita a imagem aqui
da ucraniana matando o urso. Bom, vamos dar uma olhada no resto da linha de frente, né, para ver o que teve aqui de alteração ao longo do dia de ontem, mas eu adianto para vocês que não teve muita coisa. Como a gente falou, a temperatura ainda está muito alta hoje, chegou a dar muito alta, lógico, para a região ali, né, no inverno. Chegou a dar 15 graus em Svatov hoje, né, lá na Ucrânia. Então 15 graus em pleno inverno, em pleno dezembro, naquela região, é uma temperatura absurdamente alta, né? Mas a expectativa, como vocês estão vendo aqui, é que a partir de amanhã a temperatura caia significativamente e vai ter pelo menos essa semana aqui sem chuvas, né? Pode ter precipitação só a partir de domingo que vem, e aí pode ser chuva, pode ser neve, enfim, por hora está tudo parado na linha de frente, pouco avanço, com exceção desses casos em Bakhmut que a gente falou, né? O Argonzo está dizendo que o exército ucraniano está atacando na direção de Sofivka, que é uma cidade que ainda não tinha sido entrado no radar aí dessa linha de frente. Sofivka fica aqui, ó, é bem perto de Svatov, aqui, ó, Sofivka. Nesse mapa aqui ela está muito atrás da linha de frente, né? No entanto, e tem outras cidades aqui mais próximas. No entanto, ele está dizendo que estão atacando aqui. Pode ser que seja na direção da cidade, né? É uma cidade pequena, tá? É um vilarejozinho. Não faria sentido ele usar isso como na direção de Sofívka. Mas, enfim, alguma coisa está caminhando aqui nessa direção. Incriminar o exército ucraniano, ele já está... Chernopopivka, ele já está na mão dos ucranianos há algum tempo, e Plochanka tinha sido perdida, né? Vocês lembram? Os ucranianos chegaram a tomar Plochanka, depois os russos fizeram uma ofensiva, retomaram a cidade, agora de novo... já está tendo batalha aqui, ela já está mais, principalmente na mão dos ucranianos, eles repeliram um ataque ali, né? E, segundo o Argonzo também, o exército ucraniano atacou na direção de Holikov. Então, Chernopopivka, os ucranianos já estão aqui, tanto que dá para ver porque os russos estão bombardeando a cidade. E Plochanka, né, é o caso de que os ucranianos chegaram bem perto aqui de Plochanka, chegaram a tomar uma parte da cidade, mas daí teve aquela ofensiva russa alguns dias atrás, os russos retomaram totalmente Plochanka, chegaram até bem aqui próximo a Nevsky, né? Mas, de novo, os ucranianos retomaram. Esse mapa aqui é um mapa que fica mais estático, justamente por isso ele bota toda essa área aqui como clara, dizendo que não está dominado por ninguém, está tudo em briga aqui, né? Mas a gente vê esses detalhes da retomada de Plochanka agora pelos ucranianos. E segundo o Argonzo, os ucranianos estão atacando também essa cidade aqui de Holikov, o que é algo interessante, né? Bom, vocês podem ver aqui que essa estrada aqui, a R-66, já não é usada mais, já não dá mais para os russos usarem ela para abastecer Kriminá. É lógico que Kriminá tem outras estradas que permitem o abastecimento aqui, mas a grande questão aqui é o momento que os ucranianos tomarem Pishani ou Zitlivka, porque neste momento, quando isso aqui estiver dominado pelos ucranianos, aí realmente a situação em Kriminá vai ficar muito ruim. Eles vão poder fazer um ataque aqui por trás, o que certamente vai deixar a cidade em situação muito ruim, né? Aqui nessa floresta aqui também é aquele negócio, né? Essa área toda aqui está marcada como em poder dos russos, mas a gente sabe que, na verdade, por exemplo, está tendo batalha aqui, ó, ou seja, os ucranianos têm, a maior parte dessa floresta está, na verdade, na mão dos ucranianos, né? Bilohorivka é aqui ao sul um pouquinho, é justamente essa cidade aqui. Ele está dizendo que teve batalha aqui nessa cidade. Aqui ele fala sobre Bakhmut, né? Mas a gente já falou sobre Bakhmut, não tem nenhuma novidade aqui. Ele fala que o exército ucraniano está contra-atacando em torno de Kurdyumivka, está querendo retomar a parte que atravessou o canal em Ozarianivka. Mas depois ele faz um update falando, não, já pegaram, já retomaram, né? Ele confirma também o que a gente falou aqui, né? Ele fala também sobre algumas tentativas de avanço russo aqui na região de Donetsk, mas que também não teve grande efeito no final das contas, né? Não teve grande mudança. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre as tentativas do Kremlin de tentar pintar o Putin como um líder competente na guerra e reabilitar a imagem do exército russo e coisa e tal. Ou seja, a guerra de propaganda deles lá tá feia, né? O que é impressionante, porque os russos têm uma propaganda muito forte, tem uma engrenagem de informação lá na Rússia muito forte, né? Para eles estarem precisando fazer isso, é realmente algo significativo, né?
exatamente para contrabalançar a influência de, por exemplo, do Kadyrov ou do Prigozhin e de outros que já estão ali se animando a tentar, né, se colocar como substituto eventual do Putin, né? Aqui ele fala sobre o artigo do New York Times que investiga documentos sobre a guerra na Ucrânia. A gente vai falar sobre esse artigo mais adiante, mas realmente é um artigo muito bacana. Ele reconhece que tem muita informação interessante ali, né? Fala sobre a ofensiva em Bakhmut, fala sobre uma suposta briga, e aqui principalmente fala que o grupo Wagner ele está dizendo que é só dele Bakhmut, né? Lembra que a gente falou ontem sobre, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, a gente falou sobre um soldado ucraniano que estava dizendo que não, que talvez não seja mais o Wagner, porque mudaram a tática, o pessoal tá agindo de forma diferente, pode ser que seja os marines russos e coisa e tal. Mas segundo diz aqui o Prigozhin, não, é o grupo Wagner mesmo. Parece que alguns estavam questionando que poderia ser, entre aspas, exército da DNR, né, da, entre aspas, República Separatista de Donetsk. Enfim, o Wagner diz que é ele mesmo que está fazendo a coisa ali, né? E, bom, aqui fala que a CIA vê que o Putin não quer de fato negociar coisa nenhuma. Então a gente sabe disso, a gente sabe que o Putin não vai negociar nada, né? Enfim, aqui é o artigo do New York Times, vamos falar sobre ele porque realmente está muito interessante, né? É aquele negócio, para quem assiste o meu vídeo aqui diário sobre a guerra, não tem nenhuma novidade. O que ele fala aqui é justamente como o Putin entrou numa guerra achando que ia ser molezinha, que ia ser guerra de 3 dias, que iam chegar em Kiev, tomar Kiev, provavelmente o governo ia cair antes mesmo deles chegarem lá, acharam que era um barraco de madeira, que se desse um murro da porta, caiu o barraco inteiro. E não era isso, não foi isso que aconteceu, né? Então eles foram levados para essa guerra total por essa percepção falsa. Então ele fala... bom, ele começa primeiro aqui contando a situação triste dos mobilizados atuais, né? Soldados russos foram com pouca comida, pouca munição e instruções de como usar armas na Wikipédia. O cara eles imprimiram o texto da Wikipédia sobre como usar algumas armas que eles estavam usando lá nessa invasão, né? Eles entraram na Ucrânia com mapas antigos, a gente já falou isso também, mapas da década de 60, que, lógico, muita coisa mudou de lá para cá, muita ponte que não tinha, agora tem, enfim, muita coisa mudou. Isso também foi um fator que deixou os russos, atrapalhou muito essa ofensiva russa, felizmente, né? Os ucranianos também ajudaram, vocês sabem, quando começou a invasão, eles pintaram todas as placas de rua para não saber onde ir, para onde ir, coisa e tal. Ou então, e muitos não tinham nem mapas, né? Foram para frente de batalha sem ter nenhum mapa. Aí ele fala que eles usaram linhas de telefone abertas, a gente falou sobre isso lá na época, isso logo no início, né? O Putin gastou uma fortuna com um sistema criptografado de comunicação que não funcionou. Aí no final das contas eles precisaram usar celular para falar um com os outros, e lógico, né? O celular acabava sendo interceptado pelos ucranianos, e além de muita incompetência, né? Aqui fala sobre a artilharia russa atirando nos próprios soldados. Dá para ver que ficou bonita a apresentação do New York Times, né? Realmente uma matéria muito bem feita. E eles falam que a culpa principal do fato do exército russo ter se dado tão mal é a corrupção no exército russo, né? Que coisa, né? A gente falou isso num vídeo do dia 1º de março, olha só, a invasão russa foi no dia 24 de fevereiro. No dia 1º de março a gente fez um vídeo falando sobre uma thread do Kamil Galiv, explicando exatamente isso, o problema da corrupção no exército russo, quão profundo é esse problema e por que ele, o Kamil Galiv, acreditava que a Rússia iria perder essa guerra, que a Ucrânia iria ganhar essa guerra, né? Isso no dia 1º de março, né? Os caras estão falando agora que o quanto a coisa é complicada, né? E também fizeram um planejamento totalmente não realístico, né? Olha só, tinham que tomar o território, eles estavam esperando chegar em 18 horas em Kiev. Os tanques, a coluna de tanques que saiu de Belarus, né, teria que chegar em 18 horas em Kiev, né? E aí depois teve todo aquele grande comboio, vocês lembram do grande comboio no norte de Kiev, que ficou vários dias, o pessoal, não, agora vai chegar. Ah, quando o comboio chegar em Kiev, acabou a guerra, eles ganham e coisa e tal. E depois a gente ficou sabendo que esse grande comboio foi dizimado, ele nem voltou para Belarus, né? Foi todo destruído pelos ucranianos ali no norte de Kiev mesmo, né?
Bom, isso aqui é só a introdução que eles fazem, muito bem feita, e aqui vem a matéria, dá para ver que é uma matéria muito detalhada, que ele conta o caso da 155ª Brigada de Infantaria Naval dos Marines, lá que foram dizimados em Pavlivka, né? E aqui eles contam essa história, contam várias histórias aqui, principalmente com os documentos que foram obtidos ali em Balaklia, né? Na ofensiva ucraniana em Kharkiv, eles conseguiram pegar muitos documentos, porque lembra, ali os russos saíram às pressas, tiveram que sair fugindo, basicamente. Tinha russo roubando bicicleta para fugir ali da região de Izium e coisa e tal. Então os ucranianos pegaram muita documentação ali na região, e aí os documentos internos, mostrando quantidade de mortos, o que de fato aconteceu nisso daí, né? E realmente a visão é aterradora, né? Se você pegar, por exemplo, quando os ucranianos retomaram o norte de Kiev, os russos fizeram uma retirada mais ou menos ordenada, né? Deixaram muita coisa para trás, mas foi mais ou menos ordenado. Também em Kherson, quando os ucranianos entraram em Kherson, os russos já tinham saído de lá, então devem ter destruído os papéis e coisa e tal, não deixaram muita coisa. Mas em Kharkiv, em Balaklia, Izium, aquela região ali, não. Os ucranianos tomaram aquela região muito rápido, os russos não tiveram tempo de fazer nada, tiveram que sair correndo, e aí deixaram muitos papéis lá contando essa história. Eu recomendo quem tiver curiosidade, ler essa reportagem toda aqui, porque realmente é muito interessante. Mostra realmente que, primeiro, a decisão foi tomada praticamente sozinha pelo Putin. Parece que a maior parte dos principais consultores não foi informada da invasão, o que faz sentido, porque é uma decisão idiota. Se o Putin tivesse levado isso para um conselho, o pessoal teria desaconselhado ele a fazer isso. Claramente a gente vê que agora eles certamente já sabem que foi um erro, né? Mas agora o Putin está preso, por quê? Porque foi um erro, mas se ele voltar atrás agora é muito pior para ele politicamente. É melhor ele continuar matando o russo igual um louco lá, para manter a posição política dele, né? Aqui fala sobre a ordem, né, para vocês irem para a Ucrânia. Eles estavam num treinamento lá em Belarus, e aqui algumas imagens do ataque inicial. E a gente sabe que, ele botando aqui a primeira parte da invasão, os ucranianos começaram a retomar, depois retomaram tudo. A gente sabe que um sucesso grande dos ucranianos foi justamente resistir, segurar o aeroporto de Hostomel. Eu falei isso no meu vídeo dos dias aqui, eu falei, olha só, eles conseguiram segurar Hostomel, isso é terrível para os russos e coisa e tal. Foi uma grande vitória, o ucraniano ficou indo e voltando Hostomel. Se os russos planejavam tomar Hostomel e fazer uma ponte aérea para descarregar tropas ali muito pertinho de Kiev, e aí teriam muito mais capacidade de chegar na cidade, né? É bem interessante ver agora essas coisas que na época você fala essa coisa no dia, mas a notícia que acabou de sair, que está na internet ali, não dá agora a gente vê a importância que foi essa briga por Hostomel, né? Aqui eles falando sobre o planejamento da chegada e coisa e tal, do tempo de batalha. Enfim, é muito interessante a reportagem, está dando muito o que falar, e o Phillips O'Brien, ele destacou alguns pontos aqui interessantes, né? E ele começa a descrever alguns pontos que ele não concorda necessariamente, né? Ele começa descrevendo como o exército russo desperdiçou a sua dominação sobre a Ucrânia. Mas a verdade é que, segundo ele, nunca teve essa dominação, né? Foi, na verdade, uma análise ruim. Os russos achavam que conseguiriam ganhar muito fácil, mas não conseguiram, né? Nunca teve essa chance, né? A Ucrânia deveria ter sido subjugada logo de cara devido ao exército russo ser muito maior e coisa e tal, mas, de novo, né, a grande falha do pessoal foram os 3 pontos lá do Kamil Galiv mesmo. Primeiro, a fraqueza do exército russo, todo mundo achava que o exército russo era mais forte do que o ucraniano, a força do exército ucraniano, porque o exército ucraniano, de fato, falhou em 2014, quando começou essa guerra, mas ele melhorou muito de 2014 para agora, né? Então as pessoas não esperavam um exército tão forte. E por final, a questão do objetivo do Putin, que, né, que ele fala, olha só, o exército russo não é tão grande assim, não tem essa dominação toda sobre os ucranianos e coisa e tal. Enfim, mas de qualquer forma, apesar desses detalhes, o artigo é bem interessante, bota muita informação aqui sobre os primeiros dias da guerra,
de forma bastante detalhada aqui. E, de novo, não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente já falou aqui, mas é muito bem apresentado e tem muita informação, muito documento, né? Bom, o Arestovich ele faz uma observação aqui sobre um ponto lá desse reporte do New York Times, que foi o New York Times falando que a questão do Gerasimov, a gente também falou, no dia que aconteceu isso, teve vídeo nosso, a gente falando que o Gerasimov provavelmente teria sido atingido numa base próximo a Izium, né? Ele estava nessa base próximo a Izium e os ucranianos atingiram essa base. E na reportagem do New York Times, eles falam que os americanos sabiam que o Gerasimov estava nesse acampamento no dia, nessa base de comando lá próximo a Izium, e eles estavam sem saber se deveriam contar para os ucranianos ou não. Então, o New York Times conta a coisa como se os americanos fossem o protagonista dessa história. Eles tivessem descoberto que o Gerasimov estava lá e se iriam contar ou não para os ucranianos, e que devem ter contado porque os ucranianos atingiram a base, bombardearam a base, infelizmente não mataram o Gerasimov, mas consta que ele ficou ferido realmente, e mataram muitos dos soldados que faziam a guarda dele. E ele conta aqui a história do lado ucraniano. Ele fala que não, os Estados Unidos não falaram em momento algum para a Ucrânia que o Gerasimov estava ali. Mas a Ucrânia sabia que tinha algum oficial de alta patente lá. Por quê? Pela própria movimentação dos caras, né? Eles têm gente observando isso daí. Chegou um monte de guarda de alta, tropas de elite, né? Então ele fala aqui, os americanos sabiam que era o Gerasimov, os ucranianos não sabiam que era o Gerasimov, mas a gente sabia que tinha algum oficial de muito alta patente ali, né? Era alguém muito importante, porque pelo tipo de suporte que tinha do cara, né? E parece que não passaram para os ucranianos com medo de escalar o conflito, né? E não escalou nada, os ucranianos de fato bombardearam, quase pegaram o Gerasimov, não conseguiram. E aqui no final eles falaram que os ucranianos decidiram atirar de qualquer forma. 50 soldados da unidade de elite da Spetsnaz, né, que já é uma tropa de elite russa, que estavam lá protegendo o Gerasimov, morreram nesse bombardeio. Infelizmente, o Gerasimov conseguiu fugir de lá a tempo. Ele, segundo consta, ele foi ferido com um fragmento na coxa, mas saiu de lá, e acabou sendo tratado em Moscou e não teve problema nenhum, né? Então, muito curioso isso. Bom, outra curiosidade aqui, morreu mais um milionário russo, o Dmitry Zelenov morreu na França depois de cair das escadas, cara. É impressionante. Cara, como esse pessoal russo morre, cara. Impressionante. Ele caiu da escada, bicho. Caiu da escada, morreu. Chato isso, né? Bom, tirando o modo ironia, evidentemente que a gente não sabe o que aconteceu. Pode ter sido realmente, caiu da escada de mau jeito e acabou morrendo, mas vocês sabem a suspeita nossa, né? A Rússia é um estado mafioso. Todos os métodos russos são métodos mafiosos. Então não seria impossível ou muito difícil imaginar que, na verdade, isso daqui foi um assassinato feito de forma mafiosa, e disseram que não, ele caiu pela escada, coisa e tal, quebraram o pescoço do cara, e depois disseram que ele caiu pela escada, né? Vocês sabem, o Putin está indo a Bielorrússia agora, dia 19, amanhã, né? E vai tentar forçar o Lukashenko a entrar na guerra com a Ucrânia. E o Lukashenko não quer entrar nessa guerra com a Ucrânia. Ele já retirou as tropas da fronteira. Lembra que alguns dias atrás a gente falou que a Belarus tinha mandado um monte de tropa para a fronteira? E eu falei na época, não vai ter avanço, não vai ser. Isso aí pode ser um exercício que eles estão fazendo, mas não vai ser agora porque tem muito pouca tropa, não é tropa suficiente para fazer de fato um avanço sobre a Ucrânia, né? E as condições do terreno são ruins, e a Ucrânia já está toda protegida naquela região. Tem um monte de poréns nessa história. Mas, de fato, eles agora retiraram as tropas que estavam lá, já voltaram para os quartéis originais delas, então o exercício acabou. De qualquer forma, o Putin vai lá para forçar o Lukashenko a entrar nessa guerra. E o Lukashenko não quer entrar nessa guerra, então o Lukashenko disse para o Putin que estava gripado. Poxa, estou gripado, coisa. Então por quê? Porque ele sabe que o Putin é germofóbico, né? Aquele cara que tem medo de qualquer coisa. Então se ele vai encontrar com o Lukashenko gripado, isso vai ser um problema. Infelizmente, parece que o Putin ficou sabendo que o Lukashenko está bem, não tem sintoma nenhum. Era o Lukashenko tentando afastar o Putin, né? Sinal de que o Putin vai botar ele numa situação delicada amanhã. Vamos ver o resultado disso amanhã, né? Bom, e o Lukashenko também convidou o Papa a visitar
Belarus, né? Eu não sei realmente se isso é alguma coisa relevante, mas dá para ver o quanto o Lukashenko está querendo se distanciar do Putin. Isso daqui ainda estão descobrindo até hoje coisas que foram roubadas pelos russos lá de Kherson, né? Kherson, vocês sabem, foi abandonada pelos russos, não porque os russos queriam, foi abandonada porque seria perdida de qualquer forma por eles. E aqui eram os restos mortais de Grigori Potenkin. Potenkin foi um general muito conhecido na época, né? Ele que tomou a Crimeia para a Rússia, lá na época da Imperatriz Catarina II, se não me engano. Enfim, e consta que ele era também o amante dela, né? Ele era um dos amantes dela, esse general Potenkin, e ele estava enterrado ali em Kherson. Esse aqui é uma foto antiga de onde estavam os restos mortais dele. E agora, se você for aqui na cripta, não estão mais os restos mortais. De fato, os russos levaram os restos do Potenkin. Aqui, mais uma coisa engraçada da propaganda russa, né? O pessoal do grupo Wagner está dizendo que está faltando combustível na França. Não, porque tem um amigo meu dizendo que na França está todo mundo sem combustível, porque não tem coisa e tal. Não, é os russos forçando a barra disso daí, né? Pode ter algum lugar na França sem combustível? De vez em quando tem, né? Falta, tem greve, coisa e tal, mas certamente não é nenhuma tragédia. E ficam os russos nesse negócio de não, queremos, a gente tá na merda, mas já que a Europa tá na merda também, então tá tudo bem, né? Enfim. E por último, parece que o Zelensky fez um convite para o Putin para um combate entre os dois no ringue, né? Se ele for homem, para brigar e coisa e tal. É mais uma figura de linguagem do Zelensky, evidentemente. Mas e aí, o que você acha? O que ganharia essa luta? Né? Porque o Putin tem um treinamento de luta marcial. O Zelensky é muito mais novo. Né? Eu, se fosse apostar, apostava no Zelensky. Tá? Eu acho que o Putin não consegue segurar, não. É só o Zelensky dar um golpe nele lá, ele já está todo podre por dentro, o Putin. Não vai segurar nada. Né? Mas enfim, lógico, isso aqui é figura de linguagem. Né? O Putin jamais seria corajoso sequer de estar numa sala com o Zelensky, quanto mais a lutar contra ele, né? Putin é um covarde. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.